Olá, estamos aqui de volta com a outra pergunta. Professor, Jesus nasceu de forma sobrenatural? Não, esse é um engano. Quando Jesus idealizou o planeta Terra, como falamos no bloco anterior, idealizou com tudo que aqui já está. Nós levamos milênios para descobrir as coisas, para a ciência evoluir, mas tudo já está aqui. Lavoisier, o pai da química, disse no século anterior, há 2 séculos, se eu não me engano, atrás, ele disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Era um conceito como uma máxima de verdade. Hoje, os cientistas já perceberam que houve mudanças, que há realmente transformações, que há criações, porque nós tínhamos a menor partícula de todas as coisas, o átomo. E depois a ciência avançou e viu que o átomo não era a menor coisa, porque existia dentro do átomo prótons e nêutrons, e existiam os elétrons. Ou seja, existiam partículas. E a física quântica demonstrou as subpartículas. Então, a ciência vai avançando, mas a gente não modifica as leis divinas. O espermatozoide, com o encontro com o óvulo, para se transformar no ovo, para se desenvolver, essa lei é imutável. Ainda não há uma criação humana somente de um ser. E Jesus, para nascer, José teve relação sexual com Maria de Nazaré. Não é um ser divino que foi implantado pelo anjo no útero de Maria. Isso são alegorias, são histórias que a pessoa queira contar de uma forma fantasiosa que nem não cabe mais. Qualquer criança de 6 anos de idade tem mais informação do que um general de Roma na época do imperador Tibério César. Então a criança hoje sabe como que nascem os bichinhos, como que nascem os nenéns. Querer de contar essa história é saber que logo ali, logo dias depois, vai cair na descrença. Jesus é filho biológico de Maria de Nazaré. Porque essa ideia de Virgem Maria não tem nada a ver de virgindade sexual. É virgindade de ser imaculada, de ser um ser. Veja só, vamos voltar ali um pouquinho, 1 minuto atrás. Como Jesus é o idealizador do planeta Terra, ele escolheu o Espírito que iria vir como Maria de Nazaré para ser a sua mãe. Nós, qualquer um de nós, você que nos assiste,
você participou, eu participei da minha reencarnação, da minha idealização corporal, através do psiquismo do espírito. Então, imagine o Mestre Jesus, o Espírito Crístico. Então, avance um pouquinho, se dedique um pouquinho mais para compreender de que ninguém é filho do pecado. Todos nós somos filhos biológicos. E a gente levaria 2 programas aqui mergulhado nesse assunto fantástico que é a reencarnação e esse processo de que a gente participa enquanto espírito e tem o esquecimento das vidas passadas e tem a retomada do conhecimento quando desencarnado. Mas entenda, Jesus nasceu fruto de um homem e de uma mulher biológicos. Tem uma outra pergunta aqui que veio do Instagram. A Márcia pergunta, professor: Jesus veio destruir algumas leis e desenvolver outras leis, professor? Não, Jesus veio, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está logo nos capítulos iniciais. Eu não vim destruir a lei, que era a lei mosaica. Jesus veio dar cumprimento às leis, mas veio aprimorar a lei. A nossa lei aqui, ela é temporária e é necessário vira e mexe, é necessário o legislador aprimorar as leis para que a gente possa viver com segurança. Norberto Bobbio, um jurista, disse que a lei é um caminho seguro. E você imagina viver sem lei? Que loucura que nós estaríamos! Então, Jesus veio dar cumprimento, veio cumprir a lei, mas veio ajustar, porque a lei de Jesus era a lei do amor. Então vamos lembrar uma passagem bíblica, uma passagem do Evangelho em que Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E dente por dente, olho por olho, já era uma lei melhorada. Porque antes da lei de Talião, existia uma tribo, ia lá, arrancava o dente de um, aquela tribo lá era mais forte, ela ia lá e matava a tribo inteira. Então a lei que veio de dente por dente, olho por olho, já era uma lei melhorada. Já veio com mais condescendência com uns com os outros. Então Jesus não veio destruir a lei. Muito pelo contrário, veio dar cumprimento a todas as leis divinas. Professor, eu ouço falar sempre que o Espiritismo é a terceira revelação. O senhor pode explicar um pouco sobre isso? É verdade. E foi Jesus que nos disse isso. Quando perguntado, quando Jesus disse que já era chegada a hora dele, os apóstolos disseram: mas Senhor, nós estaremos sozinhos, né? Ou seja, nós estaremos desamparados, né? Sem o Mestre. E Jesus disse, né, que eu pedirei ao meu Pai que está no céu para que envie o outro Consolador e para que fique convosco durante todo o tempo. Um outro Consolador, porque Jesus foi o Consolador.
Então, o outro Consolador, e que ficará conosco para o resto do tempo, até o final de todos os tempos, é o Espiritismo. E o Espiritismo é o Consolador, primeiro porque ele acabou com a morte. O Espiritismo matou a morte. Ou seja, a morte não existe. Aquele dizer de bem pouco tempo atrás, uns 200 anos atrás, de que eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho, eu perdi minha avó, eu vou visitar minha mãe lá no cemitério. Acabou isso. São restos mortais. É o corpo físico. A morte não existe. Nós somos imortais e indestrutíveis. E hoje em dia, eu digo hoje em dia, 2024, 2023, 2022, agora é bem pouco tempo, nós estamos vendo, graças à alta tecnologia, graças ao celular na mão de todo mundo, que está todo mundo filmando tudo, a gente está vendo aí criancinhas de 2 anos de idade que chega no shopping center, em que tem um piano, senta, a mãe coloca ele no colo e ele sai tocando piano, sai tocando Mozart, Beethoven, Johann Sebastian Bach e os grandes clássicos, e outras sem ler nenhuma partitura, tocando como quem tem na memória. E outros exemplos e mais exemplos a respeito de que eles estão voltando iguais nós voltamos. Então, o Espiritismo consola. O Espiritismo nos dá a certeza que nós nos encontraremos com os nossos entes queridos. O Espiritismo, ele realmente nos dá consolo de que aquela doença, aquela gravidade que existe, aquela dor, o câncer ósseo, um dos cânceres mais doídos que tem, falar, vai passar. E não é o dizer de que vai passar porque irá morrer, usando o termo mais comum. Não, é porque a dor realmente passa. Tudo aquilo que a gente tem como dor, como necessidade, como privação, faz parte do aprendizado. É a escola que nos ensina, a escola da vida. Então, é o Espiritismo que nos ensina isso. Você imagina, vamos colocar uma das figuras mais nobres de todas as famílias, minha, sua, que nos assiste, a do seu vizinho que não está nos assistindo, não importa. A figura mais nobre de uma família, a mãe. Imagina uma mãe que tenha lá vários erros e ela morre, desencarna. Dependendo da religião, coloca ela em que lugar? No inferno, no fogo eterno. Você imagina a sua cabeça se pensasse assim, sem o Espiritismo Consolador, de que cometeu erros, vai ter que resgatar. Mas resgata e segue, resgata e se aprimora. Não existe castigo eterno, não existe fogo eterno. Existem citações de parábolas de Jesus que, como na festa das núpcias, no festim de núpcias, que falam, atai mãos e pés e jogará no fogo eterno, que será até que não seja, até que seja pago todo cetil por cetil. Isso era necessário falar para as pessoas grosseiras, para as pessoas que tinham
esse entendimento. Como Moisés, por várias vezes, criou as suas regras, dizendo, regras duras, dizendo inclusive que era Deus que estava ditando aquelas regras, embora algumas foram, porque era um povo endurecido, um povo que era necessário regras realmente duras para que pudessem valer, seguir. Então, o Espiritismo é realmente o consolador, é realmente aquele que nos dá o alívio e nos devolve a esperança de que um dia nós estaremos em lugares muito mais nobres junto com os espíritos puros, porque espírito puro seremos. É verdade, né, professor? E muito foi respondido hoje sobre Jesus, sobre a mãe de Jesus, essa mulher tão grandiosa, né, que a gente sempre lembra como a Virgem Maria e que hoje o Senhor esclareceu a Virgem Maria, a virgindade do amor, livre das coisas ruins da vida. A virgindade dela era essa, era a pureza da alma e do espírito que veio para conceber Jesus, né, para poder trazer ele no ventre. E nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tudo de maravilhoso para vocês. Espero que Jesus abençoe a todos vocês. Que a alegria de viver seja uma constante. Não esqueçam de criar o hábito do culto do Evangelho no lar. Quem faz o culto do Evangelho no lar traz Jesus para casa. Muita paz. Que Jesus e Maria Santíssima estejam sempre com vocês.